Boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 1º de fevereiro, né? Primeiro dia aí do mês de fevereiro. Agora são 18 horas e 46 minutos, né? Eu estava acompanhando aqui a entrega do título de super campeão da Copa do Brasil para o Corinthians, né? Bom, vou falar com vocês aí o que foi o jogo, né? Baita vitória do Corinthians, um baita título contra uma excelente equipe aí, a melhor do Brasil, né, em questão de elenco, estrutura financeira e tudo mais, mas nem sempre dinheiro ganha jogo, né? A raça do Corinthians ela já é caracterizada aí em diversos títulos, onde a gente superou diversos rivais com elencos superiores, com dinheiro, e a gente viu que futebol é jogado. E hoje foi mais uma demonstração disso daí, né? Bom, você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse. Deixe a sua curtida, compartilhe aí com aquele camarada corintiano, comente aí o que você achou do jogo, né? É, Você vai me ajudar bastante a estar alcançando mais pessoas aí através do meu trabalho, tá certo? Bom, Dorival mandou aí os 11 titulares a campo. Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho. Raniel jogou ali à frente dos zagueiros, né, como se ele fosse um terceiro zagueiro, né? Jogou mais à frente ali, reforçando o setor defensivo. Tivemos aí também no meio-campo ali o volante André e André Carrijo, dois Andrés. Tivemos também Breno Bidon armando o jogo e à frente Memphis e Yuri Alberto. Né? Foram esses aí os jogadores escolhidos pelo Dorival. Bom, e vamos lá, né? O jogo que foi mandado lá no Mané Garrincha, em Brasília, né? Tivemos um público, acho que foi o recorde lá do estádio, 71.244 torcedores. E aí, logo nos 41 segundos de jogo, o Corinthians ele desarmou o Flamengo, o Yuri recebeu na ponta, ele avançou, fez o break, né? O, e aí ele leva ela pra dentro da área. Ele cruzou rasteiro ali já, e aí o Memphis marcado tentou se esticar pra fazer o desvio ali, mandar pro gol, mas ele acabou não chegando nela, né? Corinthians já no início demonstrando a que veio. Aos 16 minutos, o Carrilho inverte uma bola pro Bidu, ele domina e cruza rasteiro. O Memphis recebe e aí na hora dele finalizar ele é desarmado pelo Jorginho, né? Ele acabou dando uma vacilada aí nesse lance. Aos 24 minutos, o Corinthians desarmou no meio-campo. O Bidon serviu o Memphis. O Pulgar chegou rasgando ali, né? E aí mandou a bola para escanteio. O Memphis de novo ali acabou demorando no lance e foi desarmado. Aí aos 25 minutos, após a cobrança de escanteio, o escanteio curto, né? O Carrilho tocou a bola para trás, aí meio que o Corinthians recomeçou a jogada. E aí o Mateuzinho levantou na área, né? Jogada característica do Corinthians, cara. Isso aí é muito impressionante como que os adversários eles não conseguem marcar isso. E é muito previsível da parte do Corinthians, porque é uma jogada que foi utilizada desde que o Dorival chegou. E aí ele levantou na área, o Gustavo Henrique escorou de cabeça, e aí escorou ela pro meio da área, e aí o Gabriel Paulista, né, veio de trás, encheu o pé esquerdo, bateu ela. Ela ainda, depois que tinha passado ali pelos marcadores do Flamengo, desviou ainda dentro do gol, lá em cima da linha, sei lá, no Léo Pereira, e foi pro gol. Corinthians 1-0, Corinthians muito melhor do que o Flamengo aí nesses 25 minutos iniciais. Aos 37 minutos, o Flamengo cobrou uma falta, o Corinthians desarmou e saiu em velocidade. E aí, cara, essa jogada foi maravilhosa, porque o Corinthians desarmou, lançaram o Bidon saiu em velocidade, ele correu mais do que os marcadores, acho que era o Pulgar, Léo Ortiz, tinha mais gente marcando ele. E o Memphis estava lá do lado esquerdo, né, para quem assistiu o jogo pela TV, esperando o passe, e ele deu o passe, e aí o Memphis, né, recebeu a bola e finalizou chapando forte, né? E aí buscando o ângulo e o Rossi mandou para escanteio. O Rossi buscou ali, pô, baita chance do Corinthians fazer um 2-0 ali e já liquidar o jogo, né? Tivemos mais 5 minutos de acréscimo inicialmente, né? O juiz acabou dando mais um aí por conta de muitas faltas, isso, aquilo, outro. E aí, sem muito mais, o primeiro tempo acabou.
Ao meu ver, primeiro tempo, o Corinthians jogou muito mais bola do que o Flamengo, mas muito mais bola mesmo, assim. Foi muito superior em questão de marcação, criação, né? E o Flamengo ali tentou alçar umas bolas na área, buscando o Pedro, alguém, mas não passou disso. Ainda no final dos acréscimos ali do primeiro tempo, né? Teve um lance que aí, pô, todo mundo contestou em campo de um lance do Carrascal lá, ter dado uma cotovelada no Breno Bidon, né, no rosto, e aí ele caiu, todo mundo pediu a revisão do VAR, o juiz pegou, ficou ouvindo lá, né, fez aqui, chamou os dois capitões, o Arrascaeta e o Gustavo Henrique, conversou ali e deixou por assim mesmo, foi embora pro intervalo, né, teve aquele tumulto, demorou pra caramba pra todo mundo sair de campo. E aí, no início do segundo tempo, né, não entendi nada. Isso daí eu acho que foi a primeira vez que essa regra foi utilizada aí numa competição aqui no Brasil, né? Fora eu já não sei. Após voltar do intervalo, o árbitro chamou lá o Arrascaeta de novo e o Gustavo Henrique. E aí chamou os dois, conversou ali e falou: ó, o lance lá do primeiro tempo, da possível agressão no Bidon, vai ser revisado. Aí ele foi pro VAR, olhou, revisou realmente o Carrascal num lance que o jogo tava parado, né? Ninguém tava disputando nada, lance normal. Ele foi, virou e deu uma cotovelada ali no rosto, pegou aqui entre essa parte aqui do bidon que caiu, e aí o juiz deu o vermelho pro Carrascal. Na minha opinião, merecido, isso daí é agressão, né? Todo lance desse caráter aí é para ser vermelho. A gente já viu diversas vezes os jogadores do Corinthians serem expulsos assim, né, por infantilidade. E aí, né, ele foi expulso. O Flamengo com um a menos. A parte onde todo mundo achou estranho foi ele não ter feito isso no final do primeiro tempo, porque aí o treinador do Flamengo lá poderia organizar o time. Ele fez isso já na volta. Inédito isso aí. Aí aos 28 segundos do segundo tempo, o Mateuzinho cruzou na área rasteiro e ela chegaria no Yuri Alberto, né? Ele deu aquele passe que ele vem fazendo uma curva e entrando para dentro da área rasteiro. O Rossi se antecipou e ficou com ela, mas se ela passa, o Yuri com certeza estaria ali para conferir. Aí aos 6 minutos, o Corinthians lançou a bola para frente, o Memphis dividiu no alto, ela bateu nas costas dele e ela acabou chegando no Yuri Alberto. Ele avançou com a bola, né? E aí esperou, o Memphis meio que tentou ir pro lado dele, aí ele falou, não, vou fazer a passagem por aqui, ele passou pelo outro lado. E aí o Yuri demorou a tocar a bola, fazer esse passe aí pro Memphis, que tinha já feito a ultrapassagem por ele para receber o passe, e ele acabou sendo desarmado, perdendo aí uma grande chance. Aos 13 minutos, o Mateuzinho serve o Yuri na velocidade, ele avança e bate para fora. Aos 14 minutos, o Bidu cruza, o Yuri Alberto finalizou a queima-roupa, o Rossi fez uma defesaça, né? E aí ele no rebote, o Memphis finalizou de novo a queima-roupa e o Rossi defendeu de novo. Só que aí no outro rebote o Memphis estava ali, né? Encheu o pé, mandou a bola forte para o alto e acabou fazendo o gol. O lance foi anulado por impedimento na posição do Yuri Alberto. Alegaram que ele estava com o pé direito à frente. E aí, isso só foi dito no fim do jogo, né? Eu nem sabia disso, nem ninguém. Esse lance não teve revisão do VAR, né? Simplesmente o jogo seguiu. Não teve nada, né? No final do jogo, no fim, acabou o jogo, eles vieram falar que... Não, bem no finzinho do jogo, não tinha acabado ainda. Faltava ali uns 2 minutos para acabar, 3. O narrador falou: a gente teve a informação aqui de que o árbitro avisou os jogadores que o VAR não estava funcionando, ele avisou eles e seria tudo marcado em campo. E justamente na hora do gol que o Corinthians faz o 2-0 ali, né? O VAR não tá funcionando e depois voltou a funcionar, né? Mas enfim. Aos 15 minutos, o Dorival tirou o Carrilho e colocou o Garro, né? Para ter mais criação ali no meio de campo, os passes, porque o Flamengo com a menos ele ia explorar bastante o Yuri na velocidade, o Memphis, né? Aos 31 minutos, o Dorival tirou o Memphis, que já tinha amarelo, imagino que seja por isso, e André. E colocou o Matheus Pereira e o Caio César, o recém-chegado lá do Al Hilal, por empréstimo até o final do ano. Aí aos 36 minutos, o Dorival tirou o Bidon e o Gabriel Paulista, né? E entraram aí Charles e André Ramalho. E, bom, tivemos, depois disso daí, chegou aos 45 minutos, né? O Flamengo também teve uma bola na trave
num lance que eles cobraram a falta e o Pulgar cabeceou, ela bateu no travessão. E foi isso assim que eu me lembro, né? Teve uma outra no início do primeiro tempo onde o Pedro cabeceou para baixo e o Bidu estava ali antes da linha do gol, é claro, e ele afastou. No rebote eu nem sei quem foi que chutou, se foi o Carrascal ou outra pessoa, mas o Hugo acabou defendendo aí em dois tempos, né? Aí, aos 47 minutos, o Caio César ele desarmou o Léo Pereira, ele leva ela para a pequena área, ele cruzou rasteiro, o Yuri recebeu essa bola, ele fez o pivô, né, fez a parede ali segurando o zagueiro, ele girou e finalizou na trave, o Rossi só olhou, e aí ela acabou sendo afastada pela zaga. Tínhamos 7 minutos de acréscimo, né, iríamos até os 52, o árbitro decidiu dar mais um, iríamos então até os 53 minutos. E aí, aos 52 minutos, em uma boa jogada do Corinthians, a bola vem em alta, né? O Caio César pegou de primeira, um baita de um passe, né? Pô, difícil de ver isso, não sei nem se foi intencional ou não, mas foi um bonito passe, foi de calcanhar, ela veio no alto, ele, pum, de calcanhar de primeira, tocou ela pra frente, né? O Yuri Alberto já percebendo o passe, já fez a movimentação, ele que é muito rápido, ganhou da zaga, né? E aí viu ele recebeu sozinho na frente em velocidade. Ele viu o Rossi saindo do gol, ele deu um chapéu espetacular, foi consciente o chapéu dele, né? O Rossi só olhou e aí ele depois que ele deu o chapéu que ele passou, ele vinha sendo marcado, ele deu uma olhadinha para trás, né, para ver é, quem que estava acompanhando. Era o Pulgar e aí o Pulgar tentou ainda dar um carrinho, mas não tem como. É o 9, é o 9 aqui, ó. Eu, inclusive, tenho a camiseta dele porque eu gosto muito desse jogador. A gente critica ele, mas eu gosto muito. Ele é um jogador aí identificado com o clube, com a torcida, soube apanhar, receber críticas da torcida quando não vivia um bom momento, mas o cara é Corinthians demais. Ele corre todo jogo, se entrega, e é isso que a gente espera dele. A raça, ele tem a raça do corintiano. E aí, ele pegou de cabeça, né, depois que deu o chapéu, olhou para trás, escorou de cabeça, fez o 2-0 no último lance do jogo. O juiz apitou, ele foi para a galera e o Corinthians super campeão da Copa do Brasil. É, em um, em, no ano passado ganhamos 2 títulos, né? Paulista e Copa do Brasil. E já começamos o ano bem aí, ganhando a Supercopa em cima de um grande rival que é o Flamengo. Que inclusive, né? Eu não vi esse craque aí que eles trouxeram aí, a maior contratação do Brasil. Vamos falar baixo aqui para os caras não vir, né? Mas cadê o craque? Cadê esse craque aí? O cara entrou no jogo, pegou uma bola de frente pro gol e mandou lá na lua. Certeza que os astronautas vão achar essa bola aí e vai passar aí no noticiário qualquer dia desses aí. Esse é o craque? Ele jogou? Cara, é muita puxação de saco da mídia em cima do Flamengo, né? Lucas Paquetá é um jogadorzinho limitado. Na minha opinião, um bom jogador, mas não passa disso. Não é craque, não é, nossa, uau, que grande contratação. A gente tem aqui o maior artilheiro pela seleção brasileira, que é o Neymar, que joga muito, mas muita bola, não existe nem discussão. A gente tem o maior artilheiro da Holanda, que é o Memphis, e joga muito, mas muito mais bola, sem nem comparação, entre outros jogadores aqui no Brasil, que são muito mais jogadores do que o Lucas Paquetá. Mas a mídia insiste em dizer que, pelos valores, pode ser a contratação mais cara, mas por futebol tá muito longe de ser. Muito longe. E aí o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, foi bicampeão da Supercopa do Brasil. Lembrando, primeiro título em 91 contra o Flamengo, esse mesmo clube, e agora em 2026, de novo. Muito obrigado, Flamengo. E volto sempre. Ó, em questão desses títulos aí, hein? Não vamos confundir as coisas, que no brasileiro tá difícil. Mas demos uma aula de arquibancada do início do jogo, antes do início do jogo até o fim. Eu não ouvi um flamenguista cantar, só deu nós. Na arquibancada só se ouvia uma torcida e era do Corinthians. Calamos o Mané Garrincha e, como sempre, né, ficou explícito aí que a torcida dos caras não canta. Tomaram aula em campo e de arquibancada. E eles querem ser a gente, né? Mas nunca serão, nunca vão conseguir isso. Sabe por quê? Porque a nossa torcida é fiel, verdadeira e apoia o time. A deles é torcidinha de momento e terceirizada, né? Então, um bom final de semana a todos aí. Antes de eu me despedir, vou dizer, o Corinthians amassou o Flamengo, tá? Era o lance lá que não foi revisado do gol do Memphis.
Na minha opinião, não estava impedido. O Corinthians meteu bola na trave, claro que eles também, mas o Corinthians meteu bola na trave, né, e buscou o jogo, jogou muito mais bola do que o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas, amassou o Flamengo em campo, amassou na arquibancada. Os jogadores, Gabriel Paulista muito seguro, Gustavo Henrique, todos foram bem hoje, sem exceção de ninguém, todo mundo jogou muita bola. O Hugo, após aí jogos ruins, fez grandes defesas hoje, né? Tudo bem que não foi muito acionado, mas quando precisou ser, fez aí o seu papel, fez boas defesas. Os laterais, Mateuzinho e Bidu, muito bem, anularam o Flamengo. A zaga também, né? Meio de campo, Bidon jogou um absurdo de bola. O que ele joga de bola, o que ele distribui, é lúcido nos passes, marca. Foi muito bem no jogo. Foi, inclusive, o craque aí da partida, né? É, o Garro entrou depois, não fez muita coisa, né? Tentou ali um passe ou outro, fez umas boas inversões de bola, uns passes bons, mas não foi assim uma baita partida dele. O menino Caio César, que entrou no segundo tempo, jogou bem, foi lúcido, deu o passe pro segundo gol. Tinha desarmado o Léo Pereira e poderia ter dado outro passe se o Yuri não acerta a trave, né? Yuri Alberto, o protagonista, né? O protagonista, quando a gente precisa, ele tá lá. Fez o gol do título, um belo gol, né? Que vai ficar na memória aí dos torcedores e dele. Memphis, apesar de ter desperdiçado algumas chances, jogou bem. Eu acho que é isso. Na minha opinião, o Corinthians foi muito superior ao Flamengo e os jogadores estão todos de parabéns. O Dorival, que soube ler o jogo hoje, tá de parabéns também. É isso. Super campeões do Brasil somos nós. Um bom final de semana e até o próximo pós-jogo. Fiquem com Deus. Grande abraço.